Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Que eu falo baixinho, estou de máscara. Ok. Alguém a primeira vez na casa? Não? Todos já conhecidos? De qualquer maneira, todos muito bem-vindos e boa noite. Ok? Lembrando só para desligarem ou deixar o celular no modo silencioso para não tocar durante a reunião, tá bom? Vamos iniciar com a leitura do nosso livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel. O capítulo 42, o título é Por um Pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece sua subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito de bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a descurar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Fechando nossos olhos, lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado. Deus, nosso Pai, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos na casa de Pedro e Nair, casa de amor, de luz, de caridade. Ilumina nosso irmão Tiago, que fará o estudo dessa noite, e nosso irmão Ari, que receberá a mensagem da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus.
Os dois. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ao contrário da colega, minha voz é bem alta e feia. Pessoal, quando a gente se programou para fazer esse estudo, nosso amigo Ari, falando comigo pelo telefone, eu falei para ele disse assim: você prefere um assunto seu ou a gente pode indicar um assunto? E aí eu disse para ele que eu preferia que ele indicasse o assunto. E ele disse que a casa estava fazendo um estudo sobre o céu e o inferno, não é isso? Ou se já acabou, eu não sei. Era alguma coisa, na época ele estava falando sobre o estudo do céu e o inferno. Ele falou assim: será que você podia trazer alguma coisa para nós neste aspecto? E aí a gente tentou trazer aqui um pouquinho mais da leitura específica da síntese do livro, né? Então, de uma forma bem inicial, o livro do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, por isso a colocação do título, é um livro espírita francês, da codificação de Allan Kardec, publicado em 1º de agosto de 1865. Perceba que o livro é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O que quer dizer com Justiça Divina segundo o Espiritismo? A reencarnação, o fenômeno, vamos dizer, da reencarnação e a justiça divina. Então, creio eu que ao executar a leitura do estudo do céu e inferno, eu acho que 2 questionamentos importantes vão aparecer durante a leitura. O primeiro deles é por que o Espiritismo diz que a unicidade das existências é injusta e ilógica? Porque uma única existência, uma única passagem de agora em 90 anos, alguns anos atrás 65, não é isso? Tem até uma publicação em gerontologia assim, homem idoso, o cara tinha 48 anos na reportagem. Então a ideia do idoso vem mudando, a pirâmide vem mudando. Então aí, o questionamento que traz é esse: por que o Espiritismo diz que a unicidade das existências é injusta e ilógica? E o que representa a reencarnação? Muito mais do que o fenômeno, muito mais do que a explicação da alteração material, fluido vital, perispírito, o que isso representa? O que é a grande justiça divina, como diz o livro, de você estar presente na Terra, no fenômeno encarnatório? Eu acho que nossa missão hoje vai ser tentar pincelar todas as fases da vida, em média, que nós vamos passar, ou que nós passamos, num período de 90 anos. Todas as ditas dificuldades ou necessidades. Eu acho que foi mais ou menos para isso que eu me organizei. Então eu não vou levar 90 anos falando, mas vou tentar sintetizar 90 anos em 60 minutos. Logicamente que eu vou deixar passar muita coisa, mas eu acho que eu consigo amarrar tudo. Então a vida corpórea, que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, justas são elas. No entanto, como o espólio do passado, herança que serve a nossa romagem para perfectibilidade. Romagem aqui é no sentido de romaria, é de caminhar, de progredir, rumo à perfeição. E no livro dos Espíritos, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Tem um termo que eu
utilizo, que é chamado vestibular de reencarnação, justamente porque a gente lê muito, não sei se na época a tradução do francês, não sei, mas de uma forma direta a gente sempre lê prova, colocação de provas, expiações, então o termo prova está perto, está sempre presente. Então eu trago a ideia de prova para uma prova que a gente faz do vestibular. A dificuldade que é passar numa prova para ingressar na faculdade. Então eu faço esse paralelo. E vou lá no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, em que ele diz o seguinte: o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Emmanuel é sucinto, como na maioria das vezes é nas suas explanações, e coloca aqui: a providência corrige, determina, amando. Ao invés de, como na justiça dos homens, o pecador, vamos assim colocar, o errado, ele é encaminhado a prisões infectas ou úmidas. Não, ele determina somente que os comparsas de dramas nefastos, quer dizer, os espíritos afins, troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana. Eis então o fenômeno da encarnação como o palco da atividade humana, na troca seguidas de vestimenta carnal que nós vamos ter até chegar à nossa evolução. Então, o estudo de hoje, ele vai se organizar desta forma. O que esse palco das atividades humanas realmente são? São as atividades humanas minhas, o eu e o meu meio, a convivência social. E as dificuldades minhas, comigo mesmo e com o meio, e com a convivência social. Tá bem? Uma dificuldade minha, uma coisa boba: perder peso. Isso é uma dificuldade. Meu pai pode ser o ser humano mais gentil do mundo, ser o espírito mais evoluído possível, mas perder peso, ou a melhora do meu fluido vital, da obesidade que eu tenho para buscar perder peso, depende de mim. E isso tem que ser um hábito, não é isso? A reeducação nutricional, ele é um hábito diário, como tomar banho. Então, ele é uma conquista diária. Então, tem vitórias, tem progressos que nós precisamos ter, que a gente consegue adquiri-los diariamente, ou precisa adquiri-los diariamente, né? A gente talvez, em algozes, a gente, para conseguir o perdão daquela pessoa, não é igual no último capítulo da novela, não é isso? Tem uma novela inteira para acontecer. Então, o que eu tento aqui é, essas atividades humanas são as problemáticas que eu tenho comigo mesmo, os meus desafios e os meus desafios com o grupo, com a sociedade. E as dificuldades que eu vou ser colocado diariamente para enfrentá-las. Baseado, pessoal, em tópicos que poderiam e são estudos de várias palestras que a gente vai encontrar ao longo das sessões públicas antes, pré e pós-pandemia, não é isso? Pré, perra e pós-pandemia. Está lá. Consciência e responsabilidade do espírito, o conceito e o entendimento de família, da lei do progresso e da reforma íntima. Então, sou eu, o nós, o eu e o nós, e a lei do progresso, que se eu evoluo, ela evolui, a sociedade evolui. Então, eu não vou aqui expor cada um desses assuntos, porque eles estão aí na literatura. Eu vou pensar
aonde que esses conceitos, aonde que esses enfrentamentos na busca da melhoria do indivíduo estão na encarnação. Por isso que eu chamo de vestibular da encarnação. É a prova dos 90 anos agora. Para o que eu vou ser bom ou ruim de aprovação, para nos outros 90 anos tentar recuperar. Se eu sei que eu não vou regredir, que o espírito não regride, então a gente tenta evoluir paulatinamente, mas vamos evoluir. Do ponto de vista de consciência e responsabilidade do nosso comportamento, a consciência e a responsabilidade está em que quesito? Na capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Na junção de duas palavras, que é a consciência, que sabe bem o que fazer, e o conhecimento necessário adquirido para fazer. Então, a consciência espiritual, a consciência do indivíduo está na capacidade dele de perceber a relação entre si e o ambiente e sabendo o que fazer através dos conhecimentos adquiridos. E a responsabilidade direta sobre arcar com as consequências do próprio comportamento. O plantio é livre, colheita obrigatória, não é isso? Lei de causa e efeito. Comportamento, ou mesmo a competência para se comportar de maneira sensata e responsável, ou responsável. Não é somente obrigação, mas também a qualidade de responder por seus atos individual e socialmente. É uma aprendizagem que qualquer ser humano adquire em relação à inteligência emocional ao longo dos anos. Não sendo algo exclusivo do adulto, como também pode ser de crianças, cumprindo com uma atividade desde que seja de acordo com a sua idade. Podemos cobrar sim, a partir do que pode ou não fazer, dos conhecimentos adquiridos até aquela idade, responsabilizar crianças. Não estou falando do ponto de vista jurídico, penal, não é nisso que eu estou falando, eu estou falando no dia a dia. Não faz isso porque ela não entende. Entende sim. Tá certo? Vamos tocar nesse ponto mais à frente, já que isso é uma dificuldade do dia a dia. A consciência e a responsabilidade do dia a dia. Vamos lá no livro Consciência do Luiz Sérgio. Olha, quanto maior a consciência do indivíduo, maior sua lucidez, menos imediatista nós somos. Mas onde nós somos imediatistas? Menos imediatistas seremos, teremos um controle direto sobre sentimentos e comportamentos angustiantes. Quanto mais imediatista eu sou, menos controle eu tenho. Então eu tenho transtornos de ansiedade, eu tenho a insônia, a inquietude noturna, deito para dormir e não durmo. As coisas perturbam a minha mente o tempo todo. E aí, como é que eu faço para me livrar disso? Eu sou imediatista, não sou nada pouco imediatista. Eu tenho um sentimento angustiante, uma ansiedade em resolver as coisas, a ponto de ser insone e ter uma inquietude noturna me perturbando a noite toda. O que eu faço para resolver esse problema? Toma remédio, não é isso? Qual que você toma? Você não, mas qual? Rivotril é o quarto remédio mais prescrito. Você é menos imediatista. Olha, agorafobia. Nem aconteceu, já está sofrendo. Tá certo? Passou um carro de polícia na rua e está tendo tiro. Mas isso também é muito do nosso comportamento do dia a dia, sabe do quê? O que tu assistes durante o dia? Qual o rádio que você ouve? Qual o tipo de programa que você assiste? Não é isso? Tem um restaurante que eu vou almoçar todo dia, que ele só está escutando lá. Ação na favela, não sei o que da morte do policial, não sei da conta do menino que formou tiro. Cara, aquilo ali fica na cabeça durante do seu almoço, que eu tenho a sensação que se você sair dali, alguém pisar num plástico que estourar, o cara é tiro. Porque a gente fica vidrado naquilo, a gente é agorafóbico por natureza. Os vícios, como o entorpecimento carnal, que vai ser discutido mais tarde, e aqui, a culpabilidade, não como remorso. Aqui eu estou falando da vitimização.
O remorso não, porque o remorso já é um sinal de melhoramento, não é isso? É o primórdio do melhoramento, do arrependimento. Quando a gente não tem controle sobre esses sentimentos angustiantes, a gente é exagerado na ansiedade, porque ser ansioso, uma criança é ansiosa. No dia do aniversário dela, ela está ansiosa. É uma ansiedade pontual, não é isso? O aniversário de casamento, o dia do casamento, não é isso? Tudo isso causa uma ansiedade na gente. Mas eu estou dizendo aqui daquela ansiedade como um transtorno, como uma doença em potencial desenvolvimento. Quando isso é exacerbado em nós passamos a ter danos diretos à nossa consciência moral, ao nosso comportamento. De uma forma bem exagerada. Acontece isso aqui, ó. A cada 45 minutos no Brasil tem um caso de suicídio. O suicida, do ponto de vista psiquiátrico, ele não acontece, amanhece de manhã e diz, hoje eu vou me suicidar. Não acontece isso. Há um desgaste, um transtorno persistente naquele indivíduo. O usuário de drogas, de bebida alcoólica, um obsidiado, ninguém amanhece de manhã, hoje eu estou obsidiado. Não é assim. Não é isso? Porque se você baixa seu padrão vibratório e você faz danos à consciência moral, você aproxima espíritos negativos diante de você, e você passa a fazer uma obsessão de desencarnado para encarnado. Que também não seja impedido de você ser um obsidiado encarnado, obsidiando outro encarnado. Né? Já discutimos isso aqui e há várias discussões sobre isso em outro ponto. Mas essa falta do entendimento, tu tens a consciência, os instrumentos de estudos, de aprendizado, de responsabilidade que você tem da plantio que você faz, da colheita que você vai fazer, mas você é imediatista, é angustiado, é permeado de vícios, vitimizações, você vai fazer um dano à consciência moral, podendo levar a esses casos. Quando não, é o dependente de medicação benzodiazepínica, é o usuário de drogas, é um vício que vai o acometer, é o jogo. Na visão doutrinária, a consciência moral, que é aquela que está em decadência se você é muito angustiado, é um juízo de razão direcionado ao homem que pratica o bem. A consciência presente no íntimo de qualquer pessoa é indissociável à sua moralidade. Permite-se avaliar seus atos realizados ou ainda por realizar, permitindo-lhes assim assumir a responsabilidade porque possui liberdade de escolher. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome dessa capacidade que eu tenho, que o espírito tem, de tomar as suas decisões, ser responsável pelos seus atos e escolher qual caminho traçar? Está indo bem no vestibular. Livre-arbítrio é tão importante que não os homens lá de cima se metem nele, não é isso? Então, o ajustamento do livre-arbítrio durante a convivência social é um dos grandes desafios do indivíduo em sua passagem encarnatória. As dificuldades do dia a dia estão diretamente relacionadas às tuas tomadas de decisão. Você é responsável por tomá-las. Arque com as consequências. Tudo bem? Convivência social. Vamos lá. Vamos ver, você que foi bem na primeira questão. Convivência social. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão adoece. O encontro enriquece. A vida em grupo possibilita crescimento, aponta oportunidades e consola nos momentos difíceis. Qual é o maior exemplo de convivência social que nós temos na realidade encarnatória? Quem? Não, está na dúvida ou na certeza? Família. Está lá. O indivíduo na solidão adoece. Então a convivência social, olha só, eu tenho que ter consciência e responsabilidade do que eu faço, mas eu tenho a opção de escolher o que fazer. E aí a espiritualidade divina no vestibular da encarnação, quer dizer, nesses 90 anos, ele te coloca
num universo onde você pode ter encontros enriquecedores, quer dizer, oportunidade de evolução. Mas ele te deixou com quem na família? Seu pai é Gandhi, não é isso? Sua mãe, Madre Teresa de Calcutá, não é isso? Não é isso que acontece? Ou não? O que acontece? Nem? O que é família? Qual é a definição? Por isso que eu voltei lá, naquele slide de lá. Qual é o conceito de família? O melhor conceito de família que tem é de Joana. E eu sei ele, porque eu sou obrigado. Obrigado não, porque eu tenho responsabilidade e livre-arbítrio. Mas eu sou forçado a lê-lo todo dia que vou na casa do meu pai, porque ele deixou na porta da casa dele. Você entra na casa do meu pai, tem lá a definição de família, de Joana de Ângeles. Reunião de espíritos desajustados. Tá certo? Desorganizados. Tá certo? Que tentam o quê? Conviver junto para evoluir. Tá certo? Eu não sei o que ele foi na minha encarnação, mas parece que está dando certo, porque nessa a gente se dá bem, entendeu? De vez em quando a gente tem uns atritos, mas a gente na maioria das vezes se dá bem. Então, é isso. Esse encontro que enriquece. Mas é lógico que os homens lá de cima, família não é nada desdita também na maioria das vezes. Claro que pode pelo uso do livre-arbítrio de cada um. Mas normalmente, o filho que é problemático, tem um problema com a mãe, com o pai, ele vai bem, né? Tenta dar uma equilibrada para poder você conseguir evoluir. É lógico que pode ter o caos completo. A gente tem mais do que vários exemplos na vida. Até porque uma discussão espírita muito interessante é que o meu livre-arbítrio influencia no seu. Então, ele é meu, mas eu sou capaz de influenciar pela minha tomada de decisão, principalmente se eu não tiver a minha responsabilidade de consciência ajustada na convivência moral. Tudo bem? Então vamos lá. Já que a família é um encontro enriquecedor, nesse período médio de 90 dias, nós vamos ter as fases todas, de uma forma geral. Obrigatoriamente você não pode passar por todas elas, ou não precise passar por todas elas. Mas de uma forma geral, você é criança, adulto jovem, você casa e dentro do casamento, com a presença ou não dos filhos grandes ou pequenos, e quando adolescentes, cada uma nós vamos ter os problemas, você tem as fases do casamento. Porque aquele espírito que foi colocado ao seu lado para ser sua esposa, seu esposo, não é isso, seu companheiro, de uma forma geral, você tem fases de convívios com ele. Quem aqui tem mais de 50 anos de casado? Tem quanto? 58. Quem aqui tem 2 anos de casado? 2 anos de casado. Nenhum de nós aqui é sociólogo, estudioso do comportamento humano, filósofo, mas pode-se dizer que o convívio de 58 anos de casado é igual ao de 2? Não é isso? Teoricamente, ou muito provavelmente, eles passaram a fase de lá. E eles estão juntos no objetivo de enriquecer o encontro para passar a fase de cá. Não é isso? Então, o relacionamento a 2, quando ele começa, ele é preenchido pelo quê? Desejo. Um quer o outro. Não é isso? Não estou dizendo que não queira não, tá, comandante? Mas o desejo. A questão sexual, entre outras coisas, o desejo. Quando o desejo é estabelecido, a segunda fase que o relacionamento do casal passa a ter, qual é? Posse. Essas questões são mais difíceis. Posse. Meu marido, minha mulher. É onde desenvolve-se nas relações matrimoniais o ciúme. O ciúme ele só existe porque um acha que é dono do outro. Tem a posse sobre o outro. Depois que você ultrapassa essa questão do ciúme, da posse, o relacionamento passa a ganhar uma outra fase, que é a do entendimento. Tá certo? Se entende. Quer ir domingo, aquela chata da tua mãe? Vai pra lá. Entendeu? Quer ir jogar bola domingo, porque você se sente bem? Vai jogar bola. Quer fazer
Quer assistir Ana Maria Braga? Vai, pode ir. Eles começam, não é uma tolerância, é um entendimento de que ele precisa de umas certas coisas, ela precisa de outras coisas, e assim vai se convivendo. Quando o entendimento entra na fase verdadeira da compreensão, praticamente o convívio com os dois chegará à sua magnitude. Porque casais que se compreendem durante muito tempo, o relacionamento deles é tão maduro, que eles passam a exercer a mais alta capacidade de relação entre os dois, que é a de renúncia. Se tu queres ser feliz, não casa. Mas se tu quer fazer alguém feliz, case-se imediatamente. Entendido isso? Onde cada um está na sua fase é problema de vocês, entendeu? Terapia de casal não é comigo. E tá legal, pessoal? Então, a relação maior do relacionamento a dois no convívio do casamento é quando chegamos ao ápice de que se tu quer ser feliz, não se case. Se você quer, a palavra correta não é essa, mas viver o egoísmo, né? Quer para mim. Se você quer fazer alguém feliz, aí você case. Tá certo? Um exemplo clássico disso foi na minha família com meu avô e minha avó, 50 e poucos anos de casado. Meu avô pegava um abacaxi para comer, o que ela dizia? Vai dar diarreia. Ele nem tinha diarreia, mas ele dizia que ficava com diarreia só para agradar ela, para ela dizer que ela não estava errada. Entendeu? Tá bom, vai fazer ela feliz, ela está certa, vai dizer que ela está certa. Entendeu? A família com os filhos pequenos é a relação a mãe que tem que dar de mamar, porque nessa gerações de agora, é bem menos complicado, mas o homem trabalhava e a mulher que ficava cuidando da criança, não é isso? O pai só viu o boletim da criança, se ele tirava 0 em geografia na primeira prova, na segunda ele só ia brigar lá no final do boletim. Corrige antes, atua antes o casal, não é? Os filhos adolescentes, as problemáticas dos namoros, dos vícios, do entendimento do pai com a filha do sexo feminino, do que ela quer fazer, do namoradinho novo e o pai mais, o que esse cara quer aqui, faz parte do relacionamento, tá? E o eu avô é quando avô foi feito para paparicar e não para educar. Hoje a gente tem, na realidade geriátrica, avós e avós educadores, porque o casal tem um filho, se separa, invariavelmente volta um deles para a casa do pai e da mãe, tem que trabalhar. Quem leva a criança na escola? A avó ou o avô. Quem leva a criança no inglês? A avó ou o avô. Quando a criança precisa estudar história, português, geografia ou matemática, quem ensina? A avó ou o avô. Quem cobra o horário de dormir, de tomar banho? A avó ou o avô. Eles são os educadores. Quando chega final de semana, o que acontece? Que a mãe está em casa, ou o pai. Quem quer dar ordem na criança? E a criança obedece a quem? Mas a segunda, a sexta, ela obedeceu os comandos da avó, não é isso? A criança vai para a piscina, aí a avó diz assim, pode ficar mais um pouco, e a mãe, sai agora! E a criança faz o quê? Sai agora? Porque de segunda a sexta é a vovó que fala, e aí você vai encontrar avós e avós deprimidos dentro do consultório, porque eles não conseguem exercer a função básica de avô e avó, que é paparicar, para ser educador, mas tem que enfrentar também as dificuldades de lidar com o seu familiar, com o seu filho ou com a sua filha, no sentido de, vamos dividir isso aqui, porque, gente, a arte de conversar não é fácil não, né? A arte de conversar não é fácil não. Quem aqui já fez terapia? Não vou perguntar nada de só pode levantar, quem fez terapia? É fácil falar sobre si? É fácil falar sobre os teus problemas para alguém? Por mais que aquele que esteja lá não se identifique como alguém, que é o objetivo deles. Mas é fácil? Não é fácil, gente. Né? Se você se colocar diante do espelho e dizer assim, eu tenho um problema, e começar a falar, não sai. Não sai. Ninguém está... Graciliano Ramos escreve um livro, que não tem nada a ver com isso, mas ele tem um personagem que ele tem um problema no olho, e aí ele, durante uma plantação, alguma coisa do gênero, o olho dele se volta para dentro dele próprio. Então tudo que ele olha para dentro dele. E ele descreve no livro que é a pior sensação que ele tem. Porque olhar para dentro de si, se questionar sobre atitudes que você comete pela tua falta de
entendimento de consciência e responsabilidade do que fazer é muito difícil. Não é isso? O médico fala para você assim, não fuma. Está escrito na carteira do cigarro que você compra no verso dela. Dá câncer de pulmão, dá trombose. E você faz. Está escrito. Você não precisa ter um médico para dizer que dá não. Está escrito. É por lei obrigatório aquilo ali, está informado. Nos Estados Unidos, a proibida bebida em determinados lugares. Aí o cara vende um saco plástico de papelão que você coloca por dentro da bebida para poder beber em público. Você faz transgressões diretas das suas escolhas, de certos valores que a gente tem pela vida. Mas vamos chegando lá. E a visão da família e do próprio indivíduo nos fases mais longevos da vida e da fragilidade dos nonagenários e dos octogenários. A gente não se prepara para o envelhecimento dos nossos familiares. O casal lá de 2 anos tem filho? Quando tiver, o plano de saúde de vocês dá cobertura para o NAN4, que é a intolerância à lactose? Dá? Não. Se o seu neném tiver alergia à fralda comum da turma da Mônica, tem que usar a Pampers Super Sec. O plano de saúde dá cobertura? Por que cargas d'água quando seu pai, seu avô fica doente, tu quer tudo do hospital do plano de saúde? Porque você utiliza-se da culpabilidade, da tua vitimização de não se preparar para o envelhecimento e achar que agora, não, agora o plano de saúde tem que dar. Porque meu pai pagou 50 anos o plano de saúde. Você pagou 50 anos o seguro de carro do seu carro e não torce para ele bater, torce. Não é? Então, a gente tem que se preparar para o envelhecimento dos nossos familiares, não só do ponto de vista de operação de saúde, de tudo. Para quem não sabe, eu sou médico. A gente dá alta para um paciente, como aconteceu hoje, aí ele diz assim, doutor, eu só não sei se eu vou conseguir ir embora hoje. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para me buscar. Aí você vai buscar na lista, tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha, tem neto. Está lá no inventário social dele. Como é que pode um indivíduo familiar seu estar internado? Ele é avisado que está de alta e você, hoje eu não posso ir. Responsabilidade e consciência. Tá certo? Certa vez fiz um estudo aqui em outros lugares sobre o Alzheimer e o espiritismo. O desenvolvimento dessas doenças tem uma direta relação com o espiritismo. Direta. Depressão, a mesma coisa. Mas não é o tópico de hoje. Então, isso é uma brincadeira que tem. Eu não me lembro o nome do personagem. A gente passa por todas essas fases da vida e todas essas dificuldades. Mas se você quiser simplificar a existência, quer dizer, simplificar os 90 anos, tinha um personagem, eu não sei se era do Chico Anísio, eu não sei se ele era da escolinha do professor Raimundo, que fazia uma pergunta para ele, aí a pessoa respondia de uma forma difícil, aí ele, mas agora fala a mesma coisa de uma forma mais simples. Não sei se vocês lembram desse personagem, né? Não me lembro se vocês lembram, mas essa é a brincadeira que eu faço. Se você não quiser discutir toda essa dificuldade dos 90 anos, esses 2 gráficos definem quem você foi e será. Da fralda do neném para a fralda da geriatria. Não é isso? Todos nós vamos passar por isso aqui. Agora, como nós vamos trilhar esse caminho é que é diferente. Não é isso? De posse do entendimento dessa minha relação, das minhas escolhas, das minhas opções, na convivência social, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós, de cada um agora. 7h15 da manhã. Engraçado que eu botei assim, relógio despertando na internet. Tem vários. Aí a maioria tem 12h15. 1h15 da tarde, a pessoa assustada de apertar o relógio. Foi né? Até a internet está preguiçosa por despertador. Mas vamos lá, eu achei um aqui 7h15. Eu queria procurar um 4 horas da manhã, né? Mas não achei. 7h15 da manhã toca o despertador. Cada um de nós que está aqui não quer levantar da cama. Quem já passou por isso? Hã? Não, tem uns que, né? Comigo não. Despertador toca, eu já estou acordado. Não é isso? Mas não os 365 dias do ano. Não acontece. Mas vamos lá. Despertador tocou. Você não quer sair da cama.
Por quê? Você está cansado? Teve um aniversário ontem, teve uma festinha, tá certo? Teve uma reunião mais complicada. Você está cansado. Ou a tua vontade é de não levantar da cama. Aí é estresse, aí é desgaste. Na primeira situação, com mais algumas horinhas de sono, o soneca, você se recupera. O soneca é para quem está cansado, não para quem está estressado. Não é isso? No estressado, no desgastado, ao não ter vontade de sair da cama, você não enxerga mais razão para fazer o que faz. Uma coisa boba, gente. Vou levantar para quê? Por quê? Se levanto, vai para fazer o quê? Se faço, fiz por quê? Se você diariamente é perturbado com esse desgaste de não ter razão para fazer o que faz, como é que você acredita que vai ser o teu dia? Qual é a chance dele ser bom? Mas no primeiro dia tu se força, levanta. Aí tu vai daqui até o seu trabalho, escutando trânsito na Marechal, Marginal Oeste, não sei o quê, né? Na descida da Oeste. Quando tu chegar lá na Oeste, já está isso aqui engarrafado de novo. Tu nem chegou. Mas você está impregnado com aquela... Você está desgastado. Tua bioenergia está toda ela consumida. Diariamente, pessoal. Repito, isso aqui não é água. O cansaço da noite anterior de uma festa, de um evento que você foi, isso faz parte. Do neném que chora 4 horas da manhã para você acordar, fazer mamadeira e trocar fralda, faz parte. Agora, esse aqui não. Esse aqui é não ver razão para fazer o que faz. Qual é a importância de um propósito na sua vida? Olha lá. O que fez, fez por quê? O que não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito, por que o fez? O que não fez e deveria ter feito, por que não fez? Surtou numa hora dessa, aí vai lá, aí tem que tomar uma fluoxetina. Não é isso? É assim que começa. Aqui, ó. Você não encontra um propósito para você. Se você não encontra um propósito para aquilo que você faz, ou tudo que você faz, você coloca em dúvida a tua decisão, como é que tu acredita que vai ser teu dia, pessoal? Olha lá. Desgastado o tempo todo. Ó. Com um declínio físico e mental. Aí a pressão oscila, não é isso? Aí a fibromialgia ataca, não é isso? Não é isso? A enxaqueca ataca. A minha enxaqueca é nervosa. Não, tu está declinado do ponto de vista físico-mental. A minha diabetes é nervosa. Não, você está com declínio físico e mental. O teu pâncreas não aguenta. Percebam que as doenças transmutam do espírito para o perispírito para agressão ao corpo físico, não é isso? Não é? A bioenergia desgastada, fluido vital desperdiçado. Onde anda teu padrão vibratório? Como é a chance de você semear amor? Não é isso? Aí você está irritado desse jeito. Entra dentro do trem lotado, vem alguém para oferecer a palavra. Você não quer saber dessa palavra, eu sou de outra religião. Não é isso? Deixa o cara executar a palavra dele lá. Ele precisa daquilo ali. Não é isso? Você está dentro da casa espírita, e aí alguém chega e fala assim para você, ó, mas tem alguém lá na distribuição de bolsa que está lá fora, que ele não é necessitado não, aí tu quer ir lá, quer resolver o problema, e aí foi Emmanuel, se eu não me engano, deu um ensinamento claro sobre isso. Acho que foi que Chico Xavier estava fazendo a distribuição lá da caridade dele lá na mansão, ou foi com, agora eu não me lembro se foi com o Joano, estava distribuindo alguma, aí eu pensei, ó, tem gente na fila que não precisa, foi Emmanuel. Aí Emmanuel, foi Emmanuel, não foi quem? Foi Chico, né? Tem gente lá na fila que não precisa. Não, se foi o Chico ou o Emmanuel, para mim é duplicidade ali. Um reencarnou e o outro veio. Eles agora vão inverter na próxima. E aí ele diz assim, deixa porque ele já está treinando para a próxima. Tá certo? Deixa ele se acostumar a pedir, porque ele já está se preparando para a próxima. Então, não se aborrece com certas coisas. Você não pode fazer assim. Não é espírita esse livro. Esse livro foi publicado em 2007 pelo Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem. É
um cidadão de ganho de peso semelhante ao meu, só que ele é mais alto do que eu e barbudo, tá certo? Né? Ele se diz filósofo, para mim ele é um QI diferenciado, né? Mas também é professor de filosofia, foi secretário de educação. Ele escreveu um livro que é o seguinte: qual é a tua obra? Ele não é um livro espírita, nunca se propôs a ser. Qual é a tua obra? Quando ele coloca isso como pergunta no livro, ele diz o seguinte: invariavelmente 2 tipos de pensamento ocorrem a se deparar essa pergunta. Qual é a tua obra? Pode ter se sentido confortável e satisfeito com o que tem realizado até então. Pô, qual é a tua obra? Pô, formei meus filhos, né? Pô, dei uma boa vida para minha esposa, não é isso? Mas está falando isso tudo com cigarro na boca. A obra dele não está completa, ele ainda precisa melhorá-la. É um vício que ele precisa melhorar. Qual é a tua obra? Não, pô, fiz isso aqui, fiz aquilo outro, ajudei não sei o quê. Pô, mas meu pai desencarnou e a gente não se dava bem. Você se dá confortável e satisfeito, mas não pode ser pleno. Ao contrário, que é o que mais me preocupa, que é aquele que fica inquieto e desconfortável, porque ele não tem resposta. Qual é a tua obra? Nenhuma. Qual é a tua obra? Obra? Pedreiro? Não sei. Nem sabe. Ele é um alienado cerebral, vamos assim dizer. Esses são os que nos preocupam, né? Independente de qual tenha sido a resposta, acredite que você pode ser motivado e impactado a entender que a sua obra é muito maior do que você imagina. É lei do progresso. É o tempo todo em constante evolução. Então a tua obra hoje, se ela é boa, ela pode ser melhor. É o exemplo da aranha e o artesão. Vocês conhecem? A aranha, ela faz a mesma... O DNA dela é específico para que ela possa desenvolver aquele conteúdo proteico, que é a teia de aranha, sempre igual. A sequência do DNA é sempre igual. A resistência colocada na teia são todas iguais. Qual é a obra da aranha? Sempre a mesma coisa. Não muda nada. Ao contrário mas ela pode se dizer satisfeita e confortável. Mas talvez um animal maior, um predador maior, ela não consiga pegar, porque ela está sempre fazendo a mesma coisa. E o artesão? O artesão, ele pode mexer com barro, pode mexer com madeira, ele pode mexer com um monte de outras coisas, pode fazer ficar bom, melhor ainda, não é isso? Ele pode usar uma ferramenta não tão boa agora, para usar uma outra melhor ainda. Ele tem a oportunidade de fazer de novo, errar, fazer de novo. Princípio básico da reencarnação. A diferença é que ele não regride, mas ele faz de novo, faz de novo. E neste livro, Qual a Tua Obra?, o Cortella fala a frase que deve estar entranhada, um mantra em nossos pensamentos e comportamentos. Faz o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Isso é um mantra, pessoal. Faz o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Tá certo? O que é que faz a diferença no teu melhor na condição que não é ideal? Você não tem a condição ideal para fazer melhor ainda, mas naquelas condições que você tenha capricho em executar. Não faz de qualquer jeito. Não utiliza-se de bengala. Não faz porque... Não fiz porque não... Eu não faço uma boa medicina porque o governo não ajuda. Faz o teu melhor, enquanto você não tem melhor condição para fazer melhor ainda. Numa atitude geral, 95% das pessoas buscam culpados, explicações, justificativas e razão para se queixar para não fazer ou não fazer bem, enquanto apenas 5% é que busca a solução e resultado melhor. A gente tem que inverter isso aqui, pessoal. Isso é diariamente, não é? Hoje eu vou fazer dieta. Pô, mas domingo tem aniversário do meu filho, tem cachorro quente, tem pizzazinha, não é isso? Tem Coca-Cola. É que nem a mudança diária e progressiva é igual banho, todo dia. Mas, meu avô não toma banho todo dia não, mas tudo bem, na outra encarnação ele toma banho todo dia. Mas, brincadeiras à parte, é todo dia, é devagar, né?
os alcoólatras anônimos, como é que eles identificam a oportunidade de melhoria deles? Eu não bebo nunca mais, é isso que eles falam? Hoje eu não bebo. Por que amanhã? Hoje eu não bebo. E amanhã? Hoje eu não bebo. Então, a busca deles tem que ser diária. Nós precisamos diariamente buscar melhorar. E a dificuldade de fazer isso está diretamente ligada às nossas próprias escolhas, os nossos vícios, as nossas tristezas, as nossas revoltas, as mágoas que nós cultivamos, né? O mal que a gente desenvolve, as péssimas escolhas, não é ausência de bem, é ignorância do bem. Pessoas verdadeiramente bondosas são todas que conseguiram libertar-se de si mesmas e descobrir que a felicidade responde por uma estranha matemática, que é um produto que quanto mais se divide, mais se acumula. Tá bom, é legal, é bonito, mas como eu faço isso? Como é que eu enfrento diariamente as coisas? Porque eu estou tentando melhorar, mas eu vou encontrar dificuldades. Como é que eu faço? É com revolta? É com passividade? Porque comigo? Comigo. Eu. Ou com naturalidade? Também comigo. Tudo passa, isso também vai passar. É um pensamento que visa a naturalidade da ocorrência das coisas. Eu não cultivo revolta, nem muito menos sou passivo, porque o passivo é a expressão moderna que se usa, não sejamos mornos, não sejamos insípidos, não sejamos sem graças, não é isso? Não sejamos picolé de chuchu, não é isso? Tem gosto de quê? Eu tenho um amigo que brinca, que a química ainda não descobriu, mas que existe os 4 estados da água, sólido, líquido, gasoso e o chuchu. Que a ciência ainda não conseguiu provar isso, de tanto sem graça que é chuchu. Então não sejamos chuchu, não sejamos mornos. Não é isso? Um exemplo clássico de passar por uma dificuldade e levar com naturalidade é o conto da menina dos 3 fios de cabelo. Conhecem? Se conhecem, eu passo. Conhecem? A menina fazia a sessão de quimioterapia, acordou de manhã, quando ela se olha no espelho, ela só tinha 3 fios de cabelo. Ela olhou bem, puxa, que bom, vou conseguir fazer uma trança. Aí fez uma trança. No dia seguinte, quando ela acorda de manhã, que ela olha no espelho, ela tem o quê? Só 2 fios de cabelo. Ela, que bom, vai dar para fazer uma Maria Chiquinha. No terceiro dia, quando ela acordou, que ela olha, ela tem o quê? Apenas 1 fio de cabelo. Ela, que bom, hoje sai um rabo de cavalo. E no quarto dia, quando ela acordou, que ela não tinha cabelo nenhum, o que ela fez? Pô, graças a Deus, hoje eu não pentei o cabelo. Temos que ser assim. Tudo passa, isso também vai passar. Um outro exemplo de história bacana é o seguinte: nossos anseios e nossas vontades. Haviam 3 árvores. A primeira dizia o seguinte, entre elas, nesse conto as árvores conversam. Eu, quanto maior ficar, quero me transformar numa bela carruagem. A segunda diz, comigo não. Minha vontade, meu desejo é me transformar num belíssimo baú de madeira onde as pessoas poderão guardar todas as suas riquezas. E a terceira diz, não, eu quero permanecer árvore, grande, forte, para que todo mundo que passe no vilarejo me veja desta forma. Eis que surge a figura do lenhador e arranca as 3. O que permeia o pensamento e os desejos dessas árvores? Insatisfação, indignação, revolta. Mas o mundo dá volta. E a madeira da primeira, que outrora tinha o desejo de ser uma carruagem, se transformou no carrinho de madeira que carregava Jesus Cristo, bebê. A segunda, que sonhava ser aquele baú de riquezas de madeira, se transformou na embarcação que salvou Cristo da tempestade. E a terceira, que sonhava ser a tão frondosa árvore que todo mundo ia olhar e invejá-la, se transformou na cruz de Cristo. Então, pessoal,
não podemos dirigir a Deus, nós podemos dirigir a Deus as preces e os desejos mais diversos e distintos possíveis. No entanto, a gente deve saber esperar, buscar compreender as respostas. Tudo passa, isso também vai passar. Ok? Dentro do convívio da família e da convivência social, eu trago de novo o Mário Sérgio, em que ele te coloca o seguinte: ele foi chamado para escrever sobre um livro das relações familiares, as dificuldades do convívio familiar, o enfrentamento das dificuldades. E aí ele começou a fazer uma entrevista de campo e coletar as informações das mais variadas possíveis. Qual o seu problema com a sua família? Qual o seu ansejo com a sua família? E aí apareceu lá, ó: lembro daquele tempo em que meu cônjuge me dava atenção. Sou chefe da família, mas fico sabendo de várias coisas por terceiros. Todo mundo aqui vai se identificar um pouco. Sabia que o casamento e a criação dos filhos não seriam fáceis, mas não esperava viver o que está acontecendo. Ter uma família significa que você é parte de algo muito maravilhoso. Significa que você amará e será amado pelo resto de sua vida. Não importa o que aconteça. Acalente o coração. O único membro da família que escuta você é o cachorro. A última flor que vi foi no velório do meu sogro. A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade e companheirismo. Está lá no livro dele. E aí ele coloca vários questionamentos. De que forma eu posso melhorar o convívio entre pais e filhos? Educar jovens e estipular limites. Ser presente na criação e educação de filhos diante da vida atribulada que os adultos têm. Evitar fragmentação das relações familiares. Não deixar que a tecnologia atrapalhe o convívio e os estudos. Dar ordem a jovens cada vez mais desacostumados a obedecer. Lidar com crianças e jovens que parecem estar tão mimados quanto despreparados para enfrentar a dificuldade do dia a dia. De que forma eu consigo tentar ajustar isso daqui, essa dificuldade do convívio familiar? Então, estipular limites, a vida atribulada de cada um de nós, dar ordem, desacostumado a obedecer, dificuldade. Aí eu penso o seguinte, que a percepção desses problemas e a tomada de decisão está diretamente ligada ao teu exemplo. Palavra empolga, mas exemplo ensina. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Criticar é muito mais fácil do que fazer melhor. Perceba que a gente está falando de eventos corriqueiros do dia a dia da gente, com oportunidades de melhoria. Olha lá. Criancinha pequena, não coloca a mão aí. A gente tem que tentar tirar o não para dizer: solta isso daí. Não corre. Pode ser: anda devagar. Hoje, a crítica da psiquiatria e da psicologia infantil é a ideia de você tentar evitar a castração da liberdade. Tudo para o meu pai é não. Tudo para minha mãe é não. O grande desafio educacional é o imperialismo do não, que eles colocam, os jovens, com pais coniventes demais. Como é que vai lidar com essa balança? Não é isso? É uma geração que exige da relação do pai e da mãe que sejam amigos. Mas você não é amiguinho da escola. Você que coloca o não. Mas nessa visão deturpada do jovem, na maioria das vezes ou não, é uma castração da sua liberdade. Perceba que são espíritos desajustados e que agora é pai e filho. Não é isso?
Essa visão não pode fugir da gente. Então, a leitura que se faz é: os pais devem ser enérgicos e equilibrados, pois o verdadeiro amor é aquele que tem coragem de negar a solicitação. É a ciência do saber dizer não, em contrapartida ao imperialismo do não. Tudo bem? Como fazer isso? A arte da conversa. Rapidamente, eu peguei esse exemplo aqui da internet. Olha, eu gosto muito dessas coisas que as pessoas publicam, eu sempre dou lá uma pincelada para fazer uma análise delas. Gosto de pessoas sinceras, de pessoas de verdade. Gosto de quem olha nos olhos, fala na cara, de quem não tem medo de magoar, doa quem doer. Gosto de gente que versa e conversa, de pessoas que não se escondem atrás de um teclado e de uma tela, semeando e plantando indiretas. Está decidido. Quando você lê aquilo ali, o que você tem que entender? Um ditado muito comum: chumbo trocado. Hã? Não entendi. Dói nos dois. Dói nos dois. Então, observa os teus métodos de cultivar e dizer a verdade ao próximo. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são verdadeiros veículos de perturbação e desânimo. Não está dizendo para você não faltar com a verdade, mas que você cultive uma verdade com um método mais ameno, que não doa no outro. Seja leal. Isso aqui é do livro Agenda Cristã de Emmanuel. Seja leal, mas fuja da franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretende ser mais verdadeiro que Deus, somente cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e os trabalhos de cada dia. Numa relação a dois, você não é o dono da verdade. Olha lá. Olha lá. Família é laboratório de experiência reparadora. Perceba o gráfico. Ele olha e diz 6. O outro olha e diz 9. Quem é que está certo? Não é porque você está certo que o outro está errado. Você simplesmente não viu a vida pelo ângulo dele. Exerça a compreensão. Lembra que eu falei da fase do casamento? Exerça a compreensão e o entendimento. Talvez você verá um dia que ele diga 6 e o outro concorde, a renúncia, num modelo mais adaptado. Então, vamos trabalhar isso dentro de nós. O casal de 2 anos que eu usei como exemplo, isso aqui precisa estar junto de vocês, para que vocês possam ter 58 anos juntos. Porque se você fincar que é 6 e nada disso, você é pretexto de ser verdadeiro, você está sendo um verdadeiro egoísta, o casamento não vai durar. Não há compreensão, não há entendimento. Lembre-se que vocês são espíritos desajustados, que foram colocados no mesmo âmbito familiar com o objetivo de evoluir. Senão vocês erram de novo. A gente erra de novo. Olha lá. Ela está sendo mordida pela cobra e ele não está vendo. E ela não está vendo ele com uma pedra na mão dele. Ela não vê. E ele não vê a cobra. Então, ele sempre acha que ela pode fazer o melhor ou mais, e ela acha que ele pode fazer mais. Nem sempre conseguimos ver a dor do outro, e o outro nem sempre consegue entender a pressão que estamos passando. É preciso exercitar a compreensão, a boa comunicação, falar das nossas dificuldades, ouvir sobre fraquezas do outro, respeitar limitações, ter empatia. Convivência social. Se você não é capaz de executar isso aqui dentro da sua casa, você vai ter com o vizinho, com o porteiro. Em síntese, na constelação familiar, é isso que ele diz. Ele responde todos os questionamentos que o Cortella faz naquele livro, do ponto... logicamente que a constelação familiar vem depois, mas da ideia de que vocês são espíritos. O Cortella não tem essa visão, de que são espíritos desajustados buscando se entender.
Vai ser difícil? Lógico que vai. São algozes de outrora. Faz parte. Então é devagar, é paulatino. Não é isso? É diário. Vivência e convivência moral tem o poder de conduzir à plena realização emocional e psíquica. O espírito precisa renovar-se constantemente, fugir da rotina paralisante, absorver novos valores através do estudo e da prática do bem. Prática do bem, pessoal. Olha lá. Considere os efeitos de que cada sua ação tem no outro. Sentimento é infeccioso. Se tu transpira e o teu padrão vibratório é bom, tu vai exalar boa energia. As pessoas vão gostar de estar perto de você. Ih, pai, tá sempre amargo. Não é isso? A gente precisa mudar isso. Fomos nós quem combinamos lá em cima. Para encerrar, só tenham isso aqui, ó. O homem integral, o homem de bem, é isso aqui, ó. Tenham isso com vocês. Esses são os ensinamentos. Isso é de Joana, para a gente. E ele diz lá: junte-se a uma instituição de caridade e gere sensibilização pela sua causa. Fora da caridade não há salvação. Para a gente encerrar, mais uma historinha. Essas que eu já contei aqui. Moravam numa ilha todos os sentimentos que permeiam nossa vida. Todos os sentimentos. Eis que por um fenômeno natural essa ilha ia afundar. O amor identificou que a ilha iria afundar e saiu para correr durante ao espaço da ilha para informar a todos os sentimentos de que a ilha ia inundar e que eles precisavam sair da ilha para procurar um outro espaço. Após ele informar a todos, o amor percebeu que ele não tinha uma embarcação para ele. Então, o que o amor fez? Foi pedir a riqueza, a companhia no barco. Me leva contigo. E a riqueza diz: não há espaço para o amor no barco da riqueza. O amor entendeu e foi procurar um novo rumo. E foi buscar a vaidade. E a vaidade disse: não, você vai entrar aqui, o barco vai ficar pesado, vai cair água aqui, vai sujar meu barco. Não há espaço para o amor no ambiente da vaidade. E o amor deixou de lado a vaidade, assim como tinha deixado a riqueza. O amor foi atrás da euforia e pediu vaga no seu barco. A euforia estava tão eufórica que nem viu o amor, foi embora. Na euforia não se enxerga o amor. E ele foi pedir então no barco da tristeza. E a tristeza diz: onde há tristeza, não há o menor espaço para o amor. Então o amor percebeu que daquele jeito que a coisa estava, ele ficaria sozinho na ilha. Mas ele avistou um barco, mais velhinho, e este barco ofereceu carona ao amor, e levou ele até o outro lado da ilha. Quando chegou lá do outro lado da ilha, o amor questionou a sabedoria. Quem era aquele barco que tinha levado ele, que foi tão solícito e que de uma forma mais idosa, mais devagar, levou ele até o outro lado. E a sabedoria disse: aquele barco é o barco do tempo, porque somente o tempo é capaz de entender e purificar o amor dentro de cada um de nós. Uma boa noite a todos. Ih, desculpa. Não, tudo bem.
Boa noite. Agradeço a permissão que nos foi dada para participar dos trabalhos dessa casa no dia de hoje. Viemos trazer algumas flores para distribuir para todos, como ajuda para acalmar os corações angustiados. Essas rosas emitem energia de tratamento para cada situação de enfermidade. Dizem que o alívio das dores depende do merecimento de cada um. Seria Deus seletivo com as suas criaturas? Haveria para Jesus um procedimento diferenciado de amor em função das faltas de cada um? As bênçãos são distribuídas para todos. A permanência dessa ajuda de Jesus no Espírito dependerá das escolhas de pensamentos e das ações a serem praticadas. Nós aqui viemos para orar por todos. Sentiremos a necessidade de cada irmão. Os dirigentes desta casa irão dar continuidade aos atendimentos de acordo com os desejos desses irmãos. Não há há irmãos preocupados e até angustiados por entes amados que estão enfermos ou que deixaram esse plano físico retornando ao plano espiritual. Não esqueçam jamais de que Deus não abandona as suas criaturas, inteligentes ou não. Então, confiem nisso. Trabalhem, orem e não percam a esperança de que não existe sofrimento eterno e que as ajudas chegam nos momentos certos de cada um. Desejamos que Jesus abençoe este lar de caridade e amor. Seguidoras de Maria. Vamos à nossa prece final, mais uma vez fechando nossos olhos. Querido Mestre, quantos ensinamentos e quantas reflexões que podemos fazer a partir dessa noite. Sabemos do nosso livre-arbítrio, mas também sabemos que estás sempre conosco. Por isso, pedimos sua ajuda no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, que sejamos menos egoístas, orgulhosos, vaidosos, que possamos ser mais caridosos, pensar mais nos nossos irmãos e lembrar sempre do seu ensinamento de fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós, que fizessem a nós. Esteja sempre conosco, muita paz, com muita harmonia para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Só lembrando que nós temos antes de passar para o passe, rapidamente, nossa livraria, nossa biblioteca, e sempre aceitamos de bom grado qualquer doação de mantimento que possa compor a nossa cesta que doamos todo mês para as famílias necessitadas. Sempre serão bem-vindos. Vamos permanecer em silêncio. Quem achar que pode estar voltando para o lar sem necessidade do passe, pode estar à vontade. Quem quiser ficar no passe, vamos ficar em silêncio. Sim, uma boa noite, um ótimo retorno para todos.